Foi divulgado nesta semana que o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro está esperando o recesso do Judiciário e do Legislativo para colocar em prática o que estão chamando de revogaço da saúde mental. Ou seja, tudo que foi construído desde 1991 pode ser colocado por terra e milhões de brasileiros ficarão desassistidos. O que dessa história é verdade? Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, professor universitário e venho te contar tudo sobre essa história, o que há de verdade até o momento e as implicações negativas tanto para a população brasileira quanto para a psicologia como profissão e área do saber. Então, assista esse vídeo até o final e Eduardo, solta logo a vinheta, cara. Por mais que o SUS, o Sistema Único de Saúde, seja muito criticado e esteja completamente sucateado, ele ainda assim é uma grande alternativa de saúde para toda a população brasileira. E ainda assim é um alívio em relação a países que não têm um sistema único desse jeito, como os Estados Unidos, por exemplo. E você já ouviu falar do SUAS ou SUAS? Trata-se do Sistema Único de Assistência Social e rege toda a questão da saúde mental no Brasil. Está previsto em nossa Constituição e cuida de todas as pessoas ligadas ou com transtornos mentais, problemas de dependência química, pessoas que sofrem atos ou situações de violência ou estejam em posições de vulnerabilidade quaisquer que sejam elas. Considerando um país tão desigual como o nosso, dá para imaginar que estamos falando de uma grande parte da população brasileira sendo atendida por esse sistema. Então agora vamos para a situação. O jornalista Guilherme Amado, da revista Época, divulgou esta semana que o presidente Jair Bolsonaro está esperando o recesso do Judiciário e do Legislativo para fazer um revogaço e derrubar mais de 100 portarias que asseguram direitos e todo o Sistema Único de Assistência Social. Se isso for verdade e ele colocar isso à frente, o Bolsonaro ele vai desmontar todo um sistema que lida com o cuidado da loucura e de pessoas que se encontram nessa situação. E quem é um pouco ligado à saúde mental sabe que o SUAS ele é um reflexo da reforma psiquiátrica, onde o cuidado com a loucura, a relação com a loucura, ela foi completamente reinventada e tendo como foco principal a reinserção desse usuário na sociedade. Ou seja, o presidente da República ele quer desmontar todo um sistema que cuida tanto do louco, quanto do dependente químico, quanto de qualquer outro usuário que esteja ligado a vulnerabilidades ou à violência. E que esse sistema ele representa a reforma psiquiátrica, que foi o entendimento da cura, passando pela reinserção social desse usuário. E eu não sei se você sabe, graças à psicologia como área do saber, assim como a ação de inúmeros psicólogos, filósofos, cientistas, e aí eu comento com grande destaque Michel Foucault, que esse processo de reinserção, de reconstrução da identidade, ele foi proposto, ele foi desenvolvido, considerando essa questão da reinserção desse sujeito na sociedade. E aí, o tratamento do louco ele foi tomado à exclusividade da psiquiatria, que até então lidava com esse assunto de maneira ineficaz. E aí vem a pergunta: Carlos Eduardo, o que tem de acontecer se essa situação vier à tona? Simplesmente nós teremos o desmonte do RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que nada mais é a prática do SUAS. E aí a gente está falando de CAPS, consultório rua, núcleo de apoio familiar, dentre outras práticas. Isso tudo será desmantelado e eu não sei se você sabe, mais de 30 milhões de brasileiros têm algum contato com dependentes químicos. E aí, se não tiver esse cuidado, se o RAPS não for atuante, mais de 30 milhões de brasileiros não terão qualquer tipo de cobertura, sem contar os transtornos mentais. Só para sua ciência, mais de 8% da população brasileira apresentou traços de depressão em 2020. Somando-se a isso os outros transtornos e pessoas acometidas de situações violentas e vulnerabilidades, podemos falar fácil que mais de 100 milhões de pessoas não serão assistidas mais por uma simples canetada do nosso presidente sem qualquer tipo de embasamento. E falo mais. Além das pessoas que ficarão desassistidas, nós estamos falando de toda uma área, toda uma prática do conhecimento, uma profissão que será simplesmente apagada do mapa.
Então nós veremos profissões não tão valorizadas pela mídia, mas centrais para a nossa sociedade, como psicólogo, assistente social, simplesmente perdendo atratividade, assim como gerando milhares de desempregados. Ou seja, se isso realmente for posto em prática, e aí deixando claro que até o momento é uma especulação, mas se isso realmente for posto para frente, será o caos no Brasil. Principalmente levando em conta que nós já estamos passando um outro caos na saúde, que certamente o mundo não enfrentou algo parecido nos últimos 100 anos. Mas daí vem a pergunta: Carlos Eduardo, por que diabos ele quer fazer isso? Como a gente só está falando de especulação, eu não vou me ater muito a esse ponto. Então eu prefiro deixar esse tema do porquê que ele pode fazer isso para um próximo vídeo, caso isso realmente venha acontecer. Essa catástrofe. Acredito, inclusive, que essa atitude dele seria ainda pior do que o não apoio à quarentena que ele vem fazendo desde o início da pandemia, levando em consideração que nós ainda estamos com uma pandemia. O que eu posso dizer para você que está me assistindo é que nós devemos ficar de olhos abertos, realmente verificarmos se essas especulações se tornarão algo prático e batalharmos pelos nossos direitos, porque o SUAS ele está previsto na Constituição. Ele não pode fazer isso, porque nós temos um sistema único de saúde, universal, e não pode vir um presidente por uma questão ideológica, dar uma canetada e tirar parte da população brasileira o direito e o acesso à saúde. E aí eu te falo, aqui o Senhor Entipice é um canal novo, onde nós falaremos sobre carreira do psicólogo. E o que você está esperando de se inscrever aqui no canal para, inclusive, ter mais notícias sobre esse assunto? Posso contar com você? Então espero ter ajudado, ter deixado um pouco mais clara essa situação que ainda é um zum. E esperemos as cenas desses tenebrosos capítulos que estão por vir. Tudo bem? Então, agradeço, espero ter esclarecido essa situação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.